E hoje é dia de mais um Ferro Respostas. E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas e às vezes de quarta-feira também. Hoje nós vamos para mais uma edição de nosso Ferro Respostas, vídeo onde eu esclareço as dúvidas deixadas por nossos amigos inscritos e membros aqui nos comentários. Então, se você tem alguma dúvida sobre ferrovias, deixe aqui nos comentários que eu posso estar selecionando para um futuro vídeo. Rick ZSK Trens pergunta para o próximo Ferro Resposta. Olá JJ, tudo bem? Eu gostaria de saber o que era aquele vagão da Estrada de Ferro Sorocabana apelidado de Caveirão, e o que ele transportava e qual foi sua história. Obrigado, um abraço. Rick, aquele vagão era realmente um vagão de carga, adquirido pela Estrada de Ferro Sorocabana no final da década de 40 e início da década de 50, junto com outras centenas de vagões. O que acontece é que naquela época, o sistema de subúrbios que a Sorocabana operava estava em crescente expansão. Não em extensão, mas em número de usuários. E a Sorocabana, inicialmente, só tinha 3 tours da ACF, apelidados Carmen Miranda, para dar conta do recado. Além disso, a EFS acabou assumindo as operações do Tramway da Cantareira, a Estrada de Ferro Cantareira, o que aumentou ainda mais a demanda por carros de passageiros para transportar pessoas como sardinhas enlatadas. Então, para tentar pelo menos amenizar esse problema, a Sorocabana encomendou algumas dezenas de trens unidades elétricos para a Toshiba, do Japão. Mas enquanto esses trens não chegavam, a solução que a Sorocabana teve foi pegar alguns vagões de carga, abrir janelas neles, instalar bancos de madeira sem muito conforto, instalar pega-mãos e colocar esses veículos como se fossem carros de passageiros nos tours. Como esses veículos eram praticamente uma gambiarra, totalmente insalubres, apertados, com dificuldades para as pessoas entrarem e descerem, o pessoal então olhou para aquilo, os usuários inconformados, e chamaram de caveirão. Esses carros, depois da vinda dos tours Toshiba, acabaram indo para a Cantareira, quando esta teve sua bitola largada. E ainda existem registros fotográficos deles em operação pela Cantareira até que o último trecho fosse desativado. Depois disso, eles passaram a ser usados no transporte de funcionários da própria empresa, pessoal de via permanente, etc. Isso pelo menos até a metade da década de 1970. Depois, aparentemente, essas unidades já foram sucateadas. Pelo menos eu não tenho conhecimento de nenhum registro fotográfico mostrando elas na década de 80 ou posterior. Em resumo, essa é a história desses vagões chamados caveirão, que a muito custo podem ser chamados carros de passageiros. E eu esqueci de explicar por que caveirão. Porque esses carros tinham uma pintura branca, diferente do resto dos demais carros da frota, porque as janelas ovaladas deles, com uma divisão no meio, lembravam vagamente órbitas em uma caveira, e porque caveirão na época já era sinônimo de camburão de polícia. Então, os passageiros sendo transportados nesses veículos feios e sem conforto algum, sentiam-se como prisioneiros de guerra sendo transportados para campos de concentração. Muito obrigado por sua participação, Rick. Matheus Via Mobilidade. Opa, Jonatas, tudo bem? Uma pergunta, para que servia os postes telegráficos nas ferrovias? Obrigado pela atenção. Prioritariamente, amigo, para enviar telegramas. Você tá falando sério? A instalação de postes telegráficos ao lado das ferrovias era um negócio à parte para as ferrovias, já que, para enviar um telegrama, você paga por palavras. Então as ferrovias tinham máquinas telegráficas em cada estação
tanto para enviar informações dela própria, por exemplo, próxima estação, trem tal descarrilhou, ou próxima oficina, locomotiva tal precisa de manutenção, como também para enviar mensagens de terceiros, nesse caso cobrando. E não era só as ferrovias que tinham postes telegráficos instalados em sua lateral. As próprias rodovias também tinham. No caso aqui eu estou sendo generoso. Rodovias você tem que pensar em aquelas estradas de terra, meio largas, meio estreitas, tipo Transamazônica. Só que na época que ligavam São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Santa Cruz, essas coisas. E haviam também as linhas telegráficas que não seguiam basicamente nenhuma ferrovia ou rodovia. Eram apenas linhas telegráficas que adentravam floresta adentro e que foram muito conhecidas as linhas telegráficas instaladas, por exemplo, no Marechal Rondon. Com a popularização do telefone na primeira metade do século XX, muitas dessas linhas telegráficas, principalmente no exterior, foram substituídas por postes telefônicos. Aqui no Brasil, esse processo de substituição foi mais lento. Tanto que na década de 1980 ainda existiam alguns trechos que operavam com telégrafo, enquanto outros já existiam o sistema telefônico. A própria FEPASA mesmo substituiu, no caso das linhas de bitola larga da antiga Paulista, o sistema telegráfico por telefônico na década de 1970. Atualmente, embora pouca gente, eu acredito que saiba, nas laterais das ferrovias ainda passam cabos de fibra ótica. Tanto é que às vezes, quando ocorre um acidente de maior monta e os vagões acabam se amontoando e arrastando a terra, esses cabos ficam expostos e até são rompidos e podem causar problemas em instituições bancárias ou mesmo na internet do país. Mas de certa forma, é por isso que se via postes telegráficos ou postes telefônicos nas beiras das ferrovias, para facilitar, primeiro, a comunicação da própria empresa entre suas instalações e para enviar mensagens de terceiros, no caso daí, pagas. Uma fonte de recursos para a empresa. Eu espero ter esclarecido sua dúvida, amigo. Muito obrigado por sua participação. Arthur Reditz. Olá, JJ. Eu tenho uma pergunta sobre os trens de passageiros da Vale. Por que antes de passar os trens de passageiros, aparece um trem escoteiro ou um batedor da Vale na frente? Por acaso tem a ver com algum acidente ferroviário antigo na linha deles? Muito obrigado pelas respostas. Abraço. Arthur, eu não sei especificamente se ocorreu algum acidente na linha da Vale para justificar o uso de batedor. Mas é justamente para evitar acidentes que vai um batedor na frente do trem de passageiros. Inclusive alguém chegou a responder isso para você antes de eu fazer o vídeo. E não é só a Vale que adota esse expediente. Embora ele não fosse muito comum na FEPASA ou na rede, muitas empresas ao redor do mundo usam uma locomotiva escoteira como batedora na frente dos trens de passageiros. Isso porque essa locomotiva tem a intenção de checar a situação da linha e da sinalização logo à frente. Vamos dar o exemplo que, em um local de serra, essa locomotiva está indo e se depara com um deslizamento de terra. A chance, como ela é uma locomotiva única, dela conseguir parar antes do deslizamento é maior do que o trem de passageiros ser pego de surpresa e tentar parar e não conseguir. E, na pior das hipóteses, se a locomotiva escoteira não consegue parar, pelo menos o estrago é menor. Um exemplo de como uma locomotiva escoteira na frente do trem de passageiros pode evitar um incidente ou um acidente foi quando a V8 6387 caiu aqui em Rio Claro, no buraco. Embora ali houvesse um misto de teimosia, porque já havia passado uma locomotiva escoteira e detectado que o terreno estava instável, e o maquinista insistiu em desengatar a locomotiva do trem e seguir escoteiro para o local, para comprovar se a área estava instável, e comprovou da melhor maneira possível com a locomotiva caindo dentro do buraco, a passagem da locomotiva sozinha como escoteira evitou que o trem de passageiros se acidentasse. E há inúmeros outros exemplos. Em uma área com neve, por exemplo, a locomotiva escoteira vai antes do trem para checar se não houve avalanches, se a quantidade de neve na frente do trem não atrapalha a passagem do trem, entre outros. E no caso da Vale, é para checar se o CTC está funcionando, se não há nenhum obstáculo pelo caminho, se não há algum tipo de sabotagem, etc. Eu espero ter esclarecido sua dúvida, amigo. Muito obrigado por sua participação.
E muito obrigado pela participação de todos. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para fortalecerem nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!